Vinícius Júnior foi o cara do Real Madrid nessa temporada e conquistou a Champions League pela segunda vez com a vitória sobre o Borussia Dortmund. Mas o que falta para ele ser o protagonista da seleção? O desempenho dessa temporada é o suficiente para ele conquistar a Bola de Ouro? Esse é o tema do vídeo de hoje. Se você não me conhece, meu nome é Samuel Rezende, sou jornalista e esse é um canal focado na seleção brasileira. Vamos começar falando sobre o jogo de ontem, sábado, a final da Champions League. O Real Madrid venceu o Borussia Dortmund por 2-0 e o Vini Júnior foi decisivo nos dois lances, dos dois gols do Real Madrid. No primeiro ele faz uma jogada espetacular, ele dá um drible de letra e aí a bola vai para escanteio. No escanteio o Toni Kroos cruza para o Carvajal marcar. Ele também marca o segundo gol do Real Madrid. Foi uma atuação brilhante? Não foi, mas ele atinge recordes, coloca o nome dele cada vez mais na briga para ser o Bola de Ouro. Para vocês terem ideia, o Vini Júnior é o primeiro brasileiro a marcar em duas finais e ele superou o Messi e se tornou o jogador mais jovem a marcar em duas finais. É uma carreira que começa, se é que dá para dizer que tá começando, né? Querendo ou não, com 23 anos ele ainda tá no começo da carreira e tem muito para crescer e já começa a atingir recordes um atrás do outro. E aí, pra gente ter uma noção, os números dele no Real Madrid também são excelentes. É do mesmo nível de Messi, Cristiano Ronaldo naqueles tempos? Não é. São 39 jogos, 24 gols e 9 assistências, ou seja, quase uma participação por jogo, sem contar que o Vini sofreu com lesão, o que atrapalha também o desempenho dele, e ainda assim ele se coloca como protagonista. Samuel, o Vini é o melhor jogador do mundo? Eu não sei, eu acho que o Mbappé ainda, em termos de o que pode entregar, ainda é melhor, mas ele foi o melhor nessa temporada, que é o que significa para a premiação de Bola de Ouro? Ao meu ver, foi. Então, acho que o Brasil está muito próximo de ter o Vini Júnior conquistando a Bola de Ouro, e aí eu acho que depende muito do desempenho dos seus concorrentes na Euro. Por exemplo, se o Mbappé destrói com a França e é campeão, o Bellingham, o Kane com a Inglaterra, se um dos dois faz chover na Euro e a Inglaterra é campeão, o próprio Kroos, que jogou muito essa temporada, vai se aposentar, a Alemanha, que é sede da Euro, se também for campeão, o Kroos pode levar a Bola de Ouro. Então tem alguns jogadores que a gente precisa, entre aspas, secar, além de, claro, torcer para o Vini Júnior fazer uma baita Copa América, o que não tem tanto peso como a Euro. Mas acho que ele está muito próximo sim de conquistar a Bola de Ouro, apesar também que tem outros fatores extracampo, né, como o racismo, deixaram ele de fora, por exemplo, da seleção da La Liga. Então são coisas que a gente tem que observar desde o Neymar em 2015, e apesar que naquele ano também o Messi e o Cristiano Ronaldo voaram, mas desde aquele ano a gente não tem um brasileiro tão próximo de conquistar a Bola de Ouro como a gente está tendo o Vini Júnior nesse ano. E aí, vamos lá, entrando no tema seleção brasileira de vez. O que falta para o Vinícius Júnior ser o cara da seleção? Primeiro a gente precisa analisar o contexto e entender de fato se o Vini Júnior fez essas atuações tão ruins que o povo fala. Ele inicia a trajetória na seleção brasileira em 2019 com o Tite. Só que nos primeiros 8, 7 jogos ele é reserva. Só entra faltando ali 30, 20 minutos. Então assim, vamos desconsiderar esses 10 primeiros jogos praticamente, porque não tem como o cara ser protagonista da seleção brasileira entrando 20, 30 minutos. Eu nem sequer analisei o desempenho dele nesses jogos, porque eu acho que um parâmetro muito curto pra gente pegar. Ainda mais quando você entra em final de jogo, às vezes o Brasil já tá ganhando ou tá perdendo em desespero. Então, não são contextos favoráveis pro Vini ser o protagonista da seleção. Pouco depois, faltando ali alguns jogos para o início da Copa do Mundo, o Vini assume a titularidade. Aí sim a gente pegou para analisar, ele disputa 6 jogos como titular antes da Copa do Mundo e ele joga bem em 3 e tem um desempenho ok 3. Nada demais, não é uma coisa que dá para criticar muito, e vale destacar uma coisa também, com o Tite o tempo inteiro muito preso à ponta esquerda. Muito mesmo. Os únicos que tinham mais liberdade para circular ali naquele esquema do Tite eram o Neymar e o Paquetá. E a gente tá vendo no Real Madrid que o Vini precisa de um pouco mais de liberdade. Ele totalmente preso na ponta esquerda, ele não vai fazer tanto gol. O que foi o caso na seleção brasileira. Depois eu vou falar os números do Vini para vocês na seleção. Não foi o caso com o Tite. E uma coisa que vale destacar também, dos 6 jogos que o Vini foi titular com o Tite, ele foi substituído em 5. E isso se repete, inclusive, na Copa do Mundo, que é a minha próxima análise, porque há muita discussão se o Vini jogou bem, jogou mal a Copa do Mundo. A gente vai falar sobre isso agora. O Vini, ele participou de 5 dos 8 gols da seleção brasileira na Copa do Mundo. Ele fez um gol e deu 2 assistências, sem contar o gol impedido que ele fez contra a Sérvia, que tiraria o Brasil do sufoco ali, mas infelizmente ele estava em condição de impedimento. Em relação a ser decisivo, o Vini foi. Quando você participa de 5 gols, talvez não diretamente, mas em algum dos gols ele criou a jogada, deu ali o passe para assistência, jogou bem? Ao meu ver, jogou. Não foi
o cara. Até porque o cara da seleção, desde que o Vini chegou na seleção brasileira, é o Neymar. Quer dizer, era o Neymar, né? Agora não é mais, agora tem que ser o Vini. E a gente vai, até o final do vídeo, a gente vai tentar entender o que falta pro Vini ser o cara da seleção. O Vini fez sim uma boa Copa, muito preso à ponta esquerda, como eu já disse. Ele pecou nas finalizações, a gente pega alguns melhores momentos para ver. O Vini, de fato, erra alguns chutes, que era uma coisa que ele ainda estava trabalhando até 2022. Acho que em 2023 ele dá o salto e nessa temporada então ele explode. Apesar que 2022 e 2023 dele já é bem positivo nesse sentido também. Mas ele tá evoluindo cada vez mais, ainda mais atuando por dentro. A média de gols dele tá melhorando cada vez mais. Mas o Vini foi um cara importante para a seleção brasileira, foi substituído em 4 dos 5 jogos que ele foi titular, ele só não foi titular contra Camarões, e ele foi substituído contra a Croácia. E aí muita gente fala, se o Vini tivesse ficado em campo, também não é assim, porque o Vini, questão de tirar o Vini ali foi uma questão defensiva, que a Croácia estava acabando com o Brasil por aquele lado. Foi uma Copa ok do Vini, não foi desastrosa, mas também não foi aquilo que a gente espera, até, mais uma vez, por ter o Neymar como protagonista. E aí o próximo ciclo vem com Ramon Menezes e Fernando Diniz. E aqui também eu vou passar pano pro Vini. Por quê? É uma bagunça, gente. Com o Ramon, principalmente. O Brasil perde para Senegal, para Marrocos. O Vini se machuca, não participa dos primeiros jogos com o Diniz, por exemplo. Aquela goleada, que foi a melhor atuação do Brasil com o Diniz sobre a Bolívia, o Vini tá machucado. Né, que poderia ter inflado ali um pouco os gols dele, colocado uma visão um pouco diferente na cabeça das pessoas. Agora, o contexto já não é favorável pro Vini, né, com o Ramon e com o Diniz. O Vini não tem nenhuma atuação espetacular, mas o time também não tem. Pelo contrário, a maioria das partidas da seleção sob o comando do Ramon e do Fernando Diniz foram ruins. Mas o Vini tinha que ter jogado sozinho, será? Difícil, né? A gente exigir isso dele. Ao meu ver, claro, faltou um pouco ali, mas mesmo assim, ele ainda foi um dos caras que mais criaram na seleção nesse período. Se você pegar os jogos com o Fernando Diniz, com o Ramon... E com o Fernando Diniz ainda tem uma questão. O Vini, ele tem que ter mais liberdade, mas com o Fernando Diniz, muitas vezes a gente confunde liberdade com a obrigação de atravessar o campo, que muitas vezes acontecia. E aí já não é a do Vini. E lá na ponta direita receber por dentro para tabelar. Não é a do Vini. Então, aqui, ao meu ver, o contexto pesou contra o Vini. Aí a gente tem os 2 jogos com o Dorival. E aqui ele joga bem. Ele não faz uma atuação brilhante contra a Espanha, mas contra a Inglaterra ele vai muito bem. Ele perde um gol cara a cara com o goleiro, mas participa diretamente do gol do Endrick. Então, são boas atuações na medida do possível, principalmente contra a Inglaterra. Acho que o Vini jogou muito bem contra a Inglaterra, foi uma atuação muito boa também da seleção brasileira. Contra a Espanha, ele cai um pouquinho de rendimento, mas também participa ali de um dos gols, né, que ele pressiona o goleiro, e aí o Rodrigo vai e faz de cavada. Foram atuações ok do Vini com o Dorival. Diante disso tudo, os números do Vini na seleção são 28 jogos, 19 como titular, 57 minutos por jogo. Isso aqui é importante, né, pra gente destacar, 57 minutos por jogo. Se você pegar toda a minutagem do Vini na seleção e dividir pelos 28 jogos, vai dar essa minutagem. Ou seja, é um cara que atua muito como titular, mas ao mesmo tempo é muito substituído na seleção. Falta deixar ele jogar mais, né, inevitavelmente. Ele tem só 3 gols e 4 assistências. Ok, números bem abaixo. Agora vamos lá, o que falta para o Vini ser o cara da seleção? Primeiro, eu já falei do posicionamento dele, tanto com o Tite quanto com o Fernando Diniz. Ele precisa de liberdade, mas nem tanto. Nessa temporada ele atuou praticamente como um segundo atacante com o Carlo Ancelotti, muitas vezes de falso 9, né? Sempre com liberdade para atacar o fundo, para atacar ali a linha da defesa. Acho que com o Dorival ele vai ter isso. Não vai ficar nem muito preso na esquerda, nem precisando circular o campo inteiro. Acho que isso vai favorecer muito o jogo do Vini. E algo que aí a gente pode cobrar o Vini também. Ele precisa ter a confiança que ele tem no Real Madrid. O Vini, na final da Champions, ele se tornou o jogador com mais dribles desde 2015, com o Messi. Desde 2015, ninguém driblava tanto em uma final de Champions quanto o Vini. O Messi teve 10 e o Vini teve 8 dribles. Mas por quê? Porque ele tenta muito no Real Madrid. Se você pega os números dele, comparar no Real Madrid com a seleção brasileira, ele dribla menos que a metade na seleção, principalmente na Copa do Mundo. Então também falta o Vini ter a confiança que ele tem no Real Madrid. Falta ele entender que a responsabilidade dele é essa agora, que ele tem que ser o protagonista da seleção brasileira e tem que tentar mais dribles. Senão, também não adianta a gente ter um contexto favorável, ter um esquema favorável, ter um time bom em torno dele, se ele não pegar e chamar a responsabilidade para si, como o Neymar fez muitas vezes. Em resumo, desde que o Vini assumiu a titularidade da seleção brasileira, não é que ele jogou mal na maioria das vezes. Pelo contrário, se você pegar todos os jogos que ele foi titular, a maioria ele joga bem. Mas muito longe daquele cara que é no Real Madrid, do que a gente espera que vai ser o melhor jogador do mundo nessa temporada. Enfim,
Quero saber a sua opinião. Se você curtiu o vídeo, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal para você receber mais conteúdo sobre a seleção brasileira e todos os jogadores que estão envolvidos nesse tema. E comente aí o que você acha do Vini Júnior, o que falta, se agora ele vai explodir na Copa América. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.